Salve galerinha, beleza? Aqui é o David Lopes, o Lopes Kai, e eu vou trazer mais um vídeo aí de homenagem a um grande compositor, cantor, jornalista, professor de inglês e que também participou ali do primeiro movimento punk lá em Brasília. Brasília que tem muitas bandas importantes do rock nacional vindo de lá, né? Também tem bastante movimento em São Paulo, mas a gente vai falar de Brasília porque no dia 27 de março de 1960, no Rio de Janeiro, nasce no casamento de Renato Manfredini e de Carmen Manfredini, e que seria irmão da Carmen Teresa Manfredini, Renato Manfredini Jr., com seus familiares conhecido como Júnior, e para vocês ele é conhecido como Renato Russo. Renato Russo, dia 27 de março, estaria completando 64 anos, né? Bom, o Renato ele viveu no Rio de Janeiro junto com a sua família. Ali ele começou a estudar no colégio Olavo Bilac, na Ilha de Governador, onde ali ele já se destacou escrevendo uma redação, né? Já na cidade, demonstrando ali a sua habilidade, sua inteligência com as palavras. E o nome da sua redação era Casa Velha em Ruínas. Aí o Renato Russo e sua família teve que se mudar do Brasil, porque o seu pai, como ele era funcionário do Banco do Brasil, foi transferido para uma agência em Nova York, mais especificamente no bairro de Forest Hills, no distrito de Queens, onde Renato Russo aprendeu ali a falar inglês, morou ali com a sua família, né, por um bom tempo, e depois voltou para o Brasil em 1969, diretamente para Brasília, onde Renato Russo ali passou a sua adolescência, né? O Renato Russo, ali quando ele voltou a morar em Brasília, com apenas 15 anos de idade, ele passou sua primeira dificuldade, porque ele foi diagnosticado como portador de epifisiolise, uma doença nos ossos, né? Onde o quadril dele caiu, ele teve que colocar pino, e foi uma cirurgia bem complicada, né? Renato Russo aí teve um tempo que ele ficou andando de muletas e até mesmo de cadeira de rodas até ele se recuperar. Nesse tempo ele estudou bastante, fez aula de violão, né? Foi onde ele estudou e passou, se formou na Faculdade de Brasília, da UNB, como jornalista, e ele dava aulas de inglês, da cultura inglesa. Sim, Renato Russo era professor de inglês e, e falava muito bem o inglês aí, visto o tempo que ele morou nos Estados Unidos, e lá ele conheceu um som que muito vai ser importante para a carreira dele, que é o punk rock americano e o punk rock inglês, né? E ali, aos 18 anos, o Renato se revelou ser homossexual para sua mãe, né? É... Bom,
É, em 1978, em uma festa, ele, como tinha poucos punks ali em Brasília, o Renato conheceu uma pessoa que eles acabaram sendo amigos. Como ele se mudou ali no, quando ele se mudou para Brasília, né? Eles chegaram bem na época que tinha a ditadura no Brasil, né? Ele foi morar na Asa Sul, no famoso Pico da Colina. E que tinha tanto lá? Lá teve muita galera conhecida como a Turma, pois de lá tinha a galera da Plebe Rude, tinha a galera dos Paralamas do Sucesso, os irmãos Viana, né? Herbert Viana. Teve ali também. É, ali numa festa, o Renato Russo conheceu e virou amigo de uma pessoa que vocês conhecem. Eu estou falando de Lemos, que eles se tornaram grandes amigos, né? E ali eles resolveram montar uma banda. E que logo em seguida ele conheceu André Pretórios. Vocês já ouviram falar desse trio? Lemos na bateria, que o pai dele trouxe da Inglaterra, né? Até então, Renato Russo, vocal e baixista, e André Pretórios na guitarra. Juntos, eles formaram a banda Aborto Elétrico, uma banda aí que movimentou muito Brasília, né? Que deu um destaque para o Renato Russo, foi a primeira banda do Renato Russo. E dessa banda, o Renato Russo já tinha escrevido algumas músicas que ficaram entre eles e depois uma banda que veio a ser a Capital Inicial. Por quê? Já foi relatado como foi a briga, né? Tanto no filme Somos Tão Jovens, como Por Toda a Sua Vida, do Renato Russo também, né? Documentário aí da Globo. Que em um certo show aí do Aborto Elétrico, que foi no dia da morte de John Lennon, o Renato Russo saiu para meditar, voltou bêbado, o Felenos e o Pretórios estavam esperando o Renato Russo ali pro show, tal. E depois de uma discussão ali, quando ele foi cantar Química, que era uma das músicas já conhecida ali da banda, o Renato ele errou a letra. Tão chapado que ele estava, ele errou a letra. E o Felemos teve a não brilhante ideia, ele até se arrepende de ter jogado a baqueta da bateria no Renato Russo e acertou ele. Ele foi até pedir desculpas e tudo mais, né? Aí a gente tem duas versões. Na versão do filme Por Toda a Sua Vida, o documentário, perdão, fala que ali já acabou o aborto elétrico, né? Mas no Somos Tão Jovens mostra que o Feleno foi lá pedir desculpa, Renato continuou um pouco ali o aborto, mesmo com a briga.
mas que o aborto realmente só acabou porque o André Pretórios, o guitarrista, ele teve que ir para a guerra. Ele não teve escolha. Se ele não fosse, ele ia ser considerado desertor, ia dar muito de problema. Mas o próprio André Pretórios, ele volta depois a tocar um pouco com o aborto elétrico, né? E quando ele estava de férias, isso lá pelo 1980, se não me engano. E que depois o André Pretórios foi substituído por Ico Ouro Preto, irmão do Dinho, né? Do Dinho Ouro Preto. Bom, quando houve o término da banda Aborto Elétrico, surgiu aí a primeira carreira solo do Renato Russo como trovador solitário, né? Que era só ele e violão. E eu pulei uma parte. Eles continuaram um pouco como Aborto Elétrico, né? Até que teve uma segunda briga e aí acabou o aborto de vez, porque o que aconteceu? Quando o André saiu, o Renato Russo ficou um pouco na guitarra e quem assumiu o baixo do Aborto Elétrico foi o irmão do Felemos, né? Que é o Flávio. Vocês já conhecem eles. Aí eles ficaram um tempo ainda tocando juntos. Houve uma segunda discussão mais séria entre Felemos e Renato Russo. E aí sim, teve a época do Trovador Solitário. E com a separação, depois de um tempo, surgiu a banda Capital Inicial, né? Da separação do Aborto Elétrico, surgiu o Trovador Solitário e o Capital Inicial, né? Ambos daí faziam aberturas da banda Plebe Rude, que aí com o fim do Aborto Elétrico, a Plebe Rude teve ali um grande destaque em Brasília, né? E, bom, nessa época, o Renato Russo já tinha música como. Deixa eu pegar aqui na, na, na colinha aqui no roteiro, né? Nessa época do Aborto Elétrico, já tinha muitas músicas famosas, como Que País é Esse? Veraneio Vascaína, Fátima, Quero Bem Grande Pra Você, Música Urbana, Bader, essa aqui eu vou ter que gastar meu inglês, hein? Bader Meinhof Blues, Dado Viciado, Eduardo e Mônica. Aí são músicas que ficaram o Renato Russo no Trovador Solitário que eu tô falando. Mas essas músicas, né? Que País é Esse? Química, que foi gravada pelos padrinhos da Legião Urbana, que veio se formada daqui a pouco, né? Química, né? E aí algumas músicas ficaram entre Aborto Elétrico, entre o Capital Inicial do Aborto Elétrico, e algumas com Renato Russo ali na sua carreira solo e depois juntamente com a Legião, né? Porque quando o Renato Russo ele fez a sua época de Trovador Solitário, veio a música Dado Viciado,
Eduardo e Mônica, Eu Sei, a geração Coca-Cola eles já tocavam na época do aborto elétrico, né? E algumas coisas também ficaram porque seria Capital Inicial. Música Urbana, a Fátima, Veranino Vascaína. E depois do Capital Inicial, ainda comprou algumas outras músicas, direitos autorais de outras músicas da Legião. Enfim, logo em seguida que o Renato ficou um tempo ali de Trovador Solitário, ele percebeu que ele precisava de uma banda. Aí ele conheceu Marcelo Bonfá, bem novinho, e o Dado Villa-Lobos. Então, nesse power trio aí com o Renato Russo no baixo, o Marcelo Bonfá na bateria e o Dado ali iniciando na guitarra. Né? Eles ficaram ali tocando um tempo tal. Graças aos Paralamas que já estavam no Rio de Janeiro, eles conseguiram mandar uma fita lá pro. Eles mandaram através do irmão do Herbert Viana uma fita que com isso levou a Legião a ir gravar o seu primeiro álbum lá no Rio de Janeiro. Só que nesse percurso houve um acidente, né? O Renato Russo ele teve um ataque ali de depressão e acabou cortando seus pulsos. E aí surge, enquanto eles estavam com o material praticamente todo pronto, né? Da Legião Urbana para gravar o disco, já indo para Brasília, na mudança para ir para Brasília, ele grava a música Índios para o seu álbum que sairia no dia 2 de janeiro de 1985. E como o Renato precisou de um tempo de fisioterapia, não ia conseguir mais tocar o contrabaixo, aí veio o último integrante, Renato Rocha, o Negrete. Né? E nesse disco, o hit que foi gravado para ser a divulgação do disco foi a música Será. Bom, eu tenho muitas outras coisas aqui para falar do Renato Russo e sobre a Legião Urbana, e eu vou falar até em outro vídeo, para esse aqui não ficar muito longo. Né? Porque a gente tem que falar, por exemplo, que tem muita coisa aqui para falar, gente, sobre a carreira solo do Renato Russo, por exemplo. Ele teve a sua carreira solo, né, em 1993. E teve 4 álbuns póstumos. O The Storm All Celebration Concert, de 1994. Equilíbrio Distante, de 1995. O Último Solo, de 1997. E Renato Russo Presente, esse até eu tenho, de 2003. Que tem a música Mais Uma Vez. E nessa época foi gravado também, em 1993, o acústico MTV da Legião Urbana, que é um dos mais diferenciados aí de banda de rock, um dos mais marcantes e tudo mais. E infelizmente o último álbum de Renato Russo gravado foi A Tempestade ou o Livro dos Dias, lançado no dia 20 de setembro de 1996. Porque no dia 11 de outubro
de 1996. Um dos grandes compositores do rock nacional morreria muito cedo, aos 36 anos de idade, de AIDS, pois o Renato ele era positivo desde 1989. Ele até fazia tratamento, mas o tratamento não é como é de hoje em dia, né? E ele fez o tratamento até onde ele conseguia, mas como o Renato Russo ele era muito sentimental, era um grande romântico, foi um grande escritor romântico, né? Dá para ver pelas suas letras. Ele acabou decidindo partir mais jovem, né? Se foi cedo, mas o Renato Russo deixa aí um grande legado para o rock nacional, sendo importante para o punk nacional, né? Punk no Brasil, para o rock nacional, para sua carreira solo ali que ele não gravou só rock, ele gravou música romântica, gravou MPB, mostrou toda a sua diversidade e talento que ele sempre teve. E apesar do Renato Russo ser polêmico, ele era bem sarcástico, ele tinha o seu lado de humor também, mas ele era uma boa pessoa, ele era uma pessoa bem reservada, respeitava muito bem a sua família, a sua mãe, seu pai, a sua irmã, né? E eu quero que é isso que, espero que é isso que fica aí de exemplo. E quando vocês escutam o nome do Renato Russo, que fiquem aí pelo seu talento de compositor, de cantor, tudo que ele fez pela música brasileira, né? O Renato ele também, inclusive, ele deixou uma música para Cássia Eller. Ele chegou a conhecer a Cássia Eller. Infelizmente eles não gravaram juntos, né? A Cássia gravou uma música deles a Por Enquanto. O Renato chegou a ouvir, adorou a música, né? E ele escreveu a música 1º de julho, se eu não me engano, para Cássia Eller, e devido aí ao nascimento do seu filho Chico, né? Então foi um presente do Renato Russo aí para a cantora Cássia Eller. E este vídeo foi para falar mais sobre o Renato Russo. Mas se vocês quiserem aí, eu faço um vídeo depois falando mais sobre Legião Urbana, mais sobre o Renato Russo, mais sobre o livro aqui, ó, que eu ganhei de presente do meu irmão. Aqui tá assim porque ele é verde, tá? O Renato Russo, filho da Revolução, né? Do escritor, do jornalista Carlos Marcelo, tá? Aqui tem a história completa, desde a época do Trovador Solitário, mais detalhes sobre o aborto elétrico, como era o cenário no rock ali em Brasília, como que foi a trajetória da Legião Urbana até chegar no Rio de Janeiro. E vale a pena vocês verem, vale a pena vocês também conhecer aí Por Toda a Minha Vida do Renato Russo, vale a pena vocês conhecerem Somos Tão Jovens, vale a pena vocês assistir o filme Faroeste Caboclo, que sim, quando o Renato Russo também escreveu essa música do Faroeste, ele deu entrevistas depois que ele queria muito fazer um filme sobre ninguém fazer um clipe, como já teve o clipe, né? Mas ele queria muito fazer um filme. Ele já até tinha pensado em roteiro, escolhido alguns nomes ali para certos personagens. Não era o que saiu ali, né, no filme, mas é muito interessante. E tem até o Eduardo e Mônica que eu acho interessante também, né? Vocês assistirem. Tanto o filme como tem um clipezinho ali da Vivo do Eduardo e Mônica muito legal para você estar assistindo. Se eu achar, vou colocar na descrição do vídeo. Tá? Eu espero que vocês gostem. O Renato Russo, não só para mim,
mas como para muitas pessoas, ele é uma grande influência do rock nacional dos anos 80, 90, e até hoje muitas bandas têm como influência Legião Urbana. A própria banda Utopia dos Mamonas Assassinas, né? O Chorão gravou a música em inglês que eu falei, do Renato Russo, no começo do Charlie Brown. Gravo essa música, tenho essa música gravada com a voz do Chorão. Claro que no estilo do Charlie Brown Jr. E muitas outras bandas, como a própria Capital Inicial. Capital Inicial nem tanto, mas o Dinho Ouro Preto, ele se inspira muito no Renato Russo, né? Tem muito respeito pelo Renato Russo. E este foi aí uma pequena homenagem para este grande compositor do rock nacional, Renato Manfredini Júnior, Renato Russo, com seus 64 anos e uma importância gigante para o rock nacional. E como é um bandão no Renato Russo e da Legião, força sempre! Deixem aí muito like, muitos comentários, se inscrevam, que a gente pode trazer mais vídeos de curiosidades do Renato Russo, de Legião Urbana e de outras bandas aí também, inclusive Legião Urbana. Beleza? Um big beijo do Lopão. Espero que vocês gostem desse vídeo. Comentem aí o que vocês sabiam ou não da história de Renato Russo e também da história do rock nacional, né? Beleza? Beleza, gente? Obrigado por assistir até agora. Assistam os outros vídeos do canal. E fui! Força sempre!